Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado. Quero Te agradecer, Senhor, por mais essa rica oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para Te adorar, Senhor, para ler a Tua palavra e aprender de Ti, Senhor. E cada um que aqui está participando desse devocional, Senhor, possa ser impactado pela Tua palavra, Senhor, e descobrir o tesouro que há em nós, Pai, através dele, Senhor. Ó Deus, abençoa, Pai, o pastor Castilho, Senhor. Visita ele, Senhor. Ele anda meio esquecido, Pai. Mas o Senhor é o médico dos médicos, Pai. O Senhor levou consigo todas as nossas enfermidades, Pai. Então entra com providência na vida dele. Restaura a saúde dele, Pai. Eu te peço também pelo pastor Lauro, Senhor, que mandou logo cedo hoje para uma mensagem pedindo oração, Senhor. Está voltando de Campinas de viagem, Senhor. O Senhor esteja trazendo ele em segurança, Pai. Que ele chegue em paz com a sua família, Pai. Ó Deus, abençoa também todos os meus irmãos em Cristo, Senhor. Meus parentes, meus vizinhos, meus amigos, meus filhos, meus netos, Pai. Todos aqueles, Pai, que são próximos de mim, Senhor. Deus, que seja um dia de abençoado, que seja um dia ou uma noite para quem está iniciando a noite, Pai, de bênção, Pai. Que os teus anjos continuem acampados ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal, Senhor. Sê conosco, Pai, e que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Revela-nos, ó Deus, agora, aquilo que está oculto em nosso entendimento, através da tua palavra, Senhor, e que eu espero e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Pai. Obrigado, viu? Amém. Apocalipse 5 é curtinho também, hein? São 14 versículos. Quer dividir comigo aqui, pai? A leitura? Deixa eu ler. Leio 7, você lê 7? Acho que você está no mudo. Você começa e eu termino. Dona Marineide. Pode ser. Dona Marineide está com a câmera fechada aí, o Fábio não enxerga bem de manhã. Então a gente divide entre nós aqui. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro, escrito por dentro e por fora, e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então, um dos 24 anciões me disse: não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então, vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos, e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus, ensinados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. 8. E ele veio, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos
prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpa e vasos de ouro cheios de incensos, e são as orações dos santos. E eles cantavam uma nova canção, dizendo: Tu és digno de tomar um livro e de abrir seus selos, porque fostes morto e nos resgataste para Deus, pelo teu sangue, de cada família, e língua, e povo, e nação. E nos fizestes reis e sacerdotes para o nosso Deus. E rios reinaremos sobre a terra. E nós reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciões, e o número deles era 10.000 vezes 10.000, e milhares de milhares, dizendo em alta voz: Digno é o Cordeiro, e foi morto de receber o poder, e a riqueza e a sabedoria, e a força, e a honra e a glória, e a bênção. E cada criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, assim como os que estão no mar, e tudo o que neles há, eu os ouvi dizendo: bênção e honra e glória e poder sejam aqueles que estão sentados sobre o trono e o Cordeiro para sempre e sempre. E os 4 animais disseram: Amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram aquele que vive para sempre e sempre. Amém? Amém. Obrigado. Vamos lá. Então, a gente chegou aqui hoje na... Vou pedir para todos me ajudarem, tá? No capítulo 5 de Apocalipse, onde ele vem trazendo aqui a mensagem sobre a abertura do livro. Então, a gente falou, né, do início. João estava preso na ilha de Patmos e teve a visão revelada por próprio Deus, onde Jesus era testemunha e revelou a João o que aconteceu e o que viria de acontecer. E ele escreve as cartas, ele escreve mensagem às 7 igrejas, falando das coisas boas das igrejas e também exortando aquilo que precisava ser melhorado ou que era ruim de cada uma delas. E essas igrejas representam, inclusive, o povo de Deus hoje. Não só as denominações cristãs, as doutrinas, mas o próprio cristão em si, né? E aí nos chama a atenção para nós, com relação a essas falhas que foram acontecendo na igreja com o passar dos anos, né? E que acontecem até hoje. E nessa visão, João vê um livro escrito por... Eu vou ler aqui, tá? Na minha tradução, fala: Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, viu um livro, escrito por dentro e por fora, e lacrado com 7 selos. Aí eu estava dando uma estudada, esses selos, esses 7 selos, eles normalmente eram usados quando se tratava de um documento que era relacionado à herança. Então, normalmente as cartas tradicionais, elas usavam ali de 1 a 3 selos, né? Então, eles faziam a carta ali, que na época eram feitas em pergaminhos, enrolavam, depois eles colocavam ali uma massa de argila com
com um, alguma coisa feita com azeite, se eu não me engano. Não tenho certeza dessa parte, tá? E eles lacravam, colocavam esse selo, geralmente era usado o anel, né, da pessoa que era o responsável ali para que essa carta fosse chegada ao seu destino sem alteração. Então, a pessoa que recebia aquela carta, se o lacre tivesse inviolado, ela sabia que aquele conteúdo era original e era confiável. E num documento de herança, eles colocavam 7 selos, porque era um documento que mais sensível, né? Que traria ali a partilha dos bens quando a pessoa partia. E então isso tem um significado importante, porque aqui a gente entende que o Apocalipse trata-se da volta de Jesus, né? Então, depois que todas as coisas acontecem no mundo, vem as tribulações, enfim, e Jesus volta para estabelecer o reino de Deus com aqueles que foram escolhidos. E o meu entendimento aqui é que esse livro ele traz essa herança. Talvez aí aqueles que reinarão junto com Cristo na terra. Enfim, a gente não tem muita informação, né? Mas somente o cordeiro seria capaz, somente o herdeiro seria capaz de abrir essa carta. E o herdeiro, como nós sabemos, é Cristo. Cristo é o Filho de Deus, o herdeiro do trono, aquele que herdará a terra e governará sobre a terra, no momento em que o inimigo for eliminado da terra, enviado para sua prisão eterna. Então nós poderemos viver eternamente o reino dos céus, né? E ele fala que viu um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore, veja o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi. Conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então viu o cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos, e no meio dos 24 anciãos. Então aqui é exatamente essa explicação, né? Quem que pode abrir essa, esse livro? Somente aquele que é o herdeiro mesmo. E a Bíblia vem falar que o herdeiro é o leão de Judá, o herdeiro do trono de Davi, aquele que desde o princípio, lá atrás, já foi anunciado por Deus através das profecias que viria e que ele nos resgataria e traria ali a sua descendência
que são aqueles que são dignos de viver a vida eterna, que somos nós, irmãos. Somos todos aqueles que creem em Deus, que creem em Jesus Cristo, e que não só creem, mas que também vivem o Evangelho. Aqueles que são obedientes, aqueles que buscam a comunhão com o Pai, né? E aqueles que se arrependem dos seus pecados. Porque, como nós sabemos, as nossas obras, elas não servem para nos eleger, nos tornar elegíveis à vida eterna. A salvação, ela vem pela graça. Mas as nossas obras testemunham e testificam de que nós somos verdadeiramente filhos e que nós fomos salvos. Esses dias eu estava tendo um entendimento, né, uma revelação talvez de que a salvação, ela não é só para a vida eterna. A salvação, ela nos alcança agora. Quando nós somos viciados, por exemplo, uma pessoa que ela é viciada no alcoolismo, nas drogas, qualquer tipo de vício, inclusive minha mãe deu um testemunho aqui esses dias, né? Ela era viciada no cigarro. Ela fumava e não conseguia parar de fumar. E num dia, quando nós entramos na igreja, através do Espírito Santo de Deus, dos milagres, como muitos outros que foram feitos na terra e que a Bíblia nos relata que Jesus fez, e vários milagres que não caberia no mundo se fossem relatados, esse foi mais um. E que Cristo fez para mostrar para nós quem ele era e em nome de quem ele estava vindo e por que que nós deveríamos crer nele, trazendo para nós, fortalecendo a nossa fé, trazendo autoridade para que nós confiássemos em tudo que ele estava fazendo, para que nós seguíssemos o exemplo dele, para que nós seguíssemos o que ele estava nos ensinando. Então, naquele momento em que ela jogou o maço de cigarro e eu orei com toda a fé, ela foi salva, ela foi liberta. Então, a salvação, isso foi um tipo de libertação, isso foi um tipo de salvação. Da mesma maneira, o drogado, quando ele se liberta do vício, ele foi salvo daquele vício. E nós somos salvos todos os dias. Nós somos salvos dos nossos pecados. E a nossa vida melhora, inclusive, a partir do momento em que nós nos aproximamos de Deus e temos comunhão com Deus, né? Então, é, ele que nos libertou e herdou, né? É o único herdeiro, o único capaz de abrir os sete selos e abrir essa herança. Então, Cristo é o que é digno de abrir esses selos e é mais é mais uma prova, né, de que nós estamos no caminho certo. Queria abrir um pouquinho aqui para todo mundo comentar também e contribuir. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu fui me recompor.
Eu acho não, o Espírito Santo me falou que eu tinha que me recompor. Aleluia, glória a Deus. E João fala aqui no capítulo 5, né? Eu vi na destra do que estava sentado no trono um livro por dentro e por fora, sendo com 7 selos. Quer dizer, ele não entrou na sala, ele viu pela destra, ele estava numa outra sala. Ele não entrou na sala, ele não entrou naquela sala. Ele viu pela destra. E vi um forte anjo, né? Ele viu um anjo forte, diferenciado entre os outros, né? Desculpa, Samara, deixa eu te fazer uma pergunta. Onde você está lendo? Qual versículo que o senhor está lendo na destra? É o versículo 5, capítulo 5. Não, o versículo é o 5 também? É o 1. É que na destra ele está falando da mão direita, aqui no meu. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo. Não é fresta. É a mesma coisa, né? Eu acho que o senhor está confundindo. Porque o senhor É, falou que então, ele. Não, mas a Não, tá destra é mão certo. direita mesmo, né? Destra é mão direita, mas ele falou que ele não entrou na sala, que ele estava olhando pela destra. Eu acho que ele confundiu com fresta. Ele entrou na sala. O que ele viu foi na destra, a mão direita, né? No caso. Desculpa. Eu acho que a interpretação foi isso. Não é isso, Mário? eu li aqui, eu vi, e, palavra e sem acento aí, né? E E, eu vi na destra. Quer então, dizer, na mão direita, né? É isso na aí, mão direita. certo? Ele entrou na sala, ele estava Que na sala, estava no caso. sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um forte anjo proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro, nem de olhar para ele. É um dos anciões que me. Eu, dos anciãos, disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. E eu olhei, e eis que no meio do trono, e dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, e são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa e vasos de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam uma nova canção, dizendo: tu és digno de tomar o livro
e de abrir seus selos, porque foste morto e nos resgatastes para Deus pelo seu sangue, de cada família, e língua, e povo, e nação. E nos fizestes reis e sacerdotes para o nosso Deus. E nós reinaremos sobre a terra. E eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciãos. E o número deles era 10.000, vezes 10.000 e milhares de milhares. Eram muitos, eram incontáveis, dizendo em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a força, e a honra e a glória, e a bênção. E cada criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, assim como os que estão no mar e tudo que neles há, eu as ouvi dizendo: bênção e honra e glória e poder seja aquele que está sentado sobre o trono, e o Cordeiro para sempre e sempre. E os 4 animais disseram: amém. E os 24 anciões se prostraram e adoraram aquele que vive para sempre e sempre. Meus amados, não tem aqui senão confirmarmos que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Cordeiro, Ele que veio, que deu sua vida por amor de nós, é Ele que reina e vive para sempre. Ele é que nos resgatou do pecado, que nos deu autoridade para hoje, em nome dele, fazermos o que temos que ser feito. Não existe na terra ninguém que tem maior poder do que o nosso Senhor Jesus Cristo. O nome de Jesus está sobre todo nome. E amados, e ele fala para nós que em nome dele nós teremos poder e autoridade. E nós precisamos exercer isso, tomar posse disso e seguir em frente, sabendo que Deus é Deus. Mas nós só vamos ter esse poder, Lucas, James, Marineide, Patti. Nós só temos esse poder quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Quando o nosso eu morrer para que Ele viva em nós. Eu hoje lembrei de um testemunho de uma irmã aqui no Parque São Rafael, aqui perto de São Mateus. Vocês que conhecem São Paulo, conhecem. Essa irmã era uma nova convertida e ela foi diagnosticada com câncer. E quando ela se converteu, o marido foi mandado embora. Passaram por várias dificuldades financeiras. E ela com câncer, fazendo tratamento no hospital aqui em Santo André, Hospital Brasil. E com muita dificuldade. Mas a fé dela era tanta que ela acreditava, ela colocou no coração dela que Deus ia curar ela. Mas os diagnósticos dava tudo ao contrário. Mas ela não perdia a fé. O médico tinha marcado para ela fazer quimioterapia, para fazer o tratamento, e ela disse que não queria fazer, que não ia fazer.
E foi feito um exame para diagnosticar o grau da enfermidade, do câncer, a enfermidade que ela tinha. E naquele dia, amados, ela só tinha o dinheiro da condução para ir, ela não tinha dinheiro para voltar. Ela dobrou o joelho e orou a Deus e foi para o hospital, passando por muitas dificuldades, muitas provas, foi chorando. Quando ela chegou lá para pegar o resultado do exame, que ela olhou, o resultado deu negativo. Ela não tinha nada. Essa mulher caiu de joelhos no banheiro, amados, e começou a chorar, e ali depositou toda a sua fé em Deus e agradeceu e falou: Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu não preciso de dinheiro para voltar para casa. Eu vou a pé mesmo, porque agora eu sei, Senhor, que eu estou curada, o Senhor me curou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. E chorava. E a alegria era tanto. E essa mulher veio caminhando a pé. Quando chegou ali na estação de Santo André, tinha uma passarela. Hoje não tem mais, mas tinha uma passarela. Quando ela começou a subir aquela passarela, começou a ventar. E da bolsa dela começou a voar um monte de nota de 10. Voando da bolsa dela assim, e o povo pegando assim: ô moça, aqui, ó. O dinheiro da sua bolsa está caindo aqui, moça. Pega aqui, moça. Irmão, foram mais de R$ 300 que pegaram no chão ali e foi dando para ela, ela sem entender. Olha o que Deus faz, amados. Olha o que Deus faz. São coisas que não dá para acreditar, velho. O dinheiro A mulher não tinha dinheiro. Saiu da bolsa dela assim, ó. O dinheiro estava voando, caindo pelo chão assim. Ela estava chorando. Aí ela chorou mais ainda. E as pessoas pegavam e davam dinheiro para ela. Ninguém pegou o dinheiro para si. Todos que pegaram o dinheiro deram na mão dela. E ela sem entender. Essa mulher pôde, com esse dinheiro, fazer uma bela despesa para a casa dela. E agradecer a Deus. Meus irmãos, esse Deus de qual nós falamos aqui hoje, que nós lemos aqui, esses selos, esse livro só é aberto para nós. Só para nós. Muitas pessoas pegam a Bíblia e tentam ler e não compreendem nada, não entendem nada, é como se estivesse lendo um jornal. Eles não conseguem compreender, eles não conseguem entender. É como o Fábio mesmo disse ontem, quando ele falou para o amigo dele aí, ó, lê aqui Provérbios aqui. O cara não quis ler. Eles têm medo de pegar nesse livro para ler. O inimigo não deixa. O inimigo das nossas almas não deixa a pessoa ler o livro. Porque se a pessoa pedir entendimento a Deus e se humilhar e buscar o Senhor de todo o coração, esse livro vai se abrir para ele, esses 7 selos vão se abrir e a pessoa vai ter conhecimento da verdade e a verdade os libertará. Porque é o que Jesus falou. Se conheceres a verdade vos libertará. É como aquela mulher que estava lá, quando Jesus foi buscar água no poço. Ela chegou logo cedo, era mais ou menos umas 6 horas da manhã. Ela chegou ali e Jesus, não tendo balde para tomar água, Jesus pediu para ela: dá-me de beber. E ela o ignorou. Como sendo tu judeu me pedes dar de beber? E ele falou para ela: se tu soubesse quem te pede dar-me de beber, tu me pedirias e eu te daria a água da vida.
nunca mais teria sede. Essa é a grande verdade, irmãos. Aquela mulher chegou ali naquela hora, por quê? Porque ela não era bem vista naquela cidade. Alguém está querendo falar comigo, mas eu não vou atender agora, não. Aquela mulher não era bem vista naquela cidade. Aquela mulher tinha motivos para sair logo cedo para ir buscar água, para encontrar com outras pessoas ali. É uma de má fama. Mas, ó, amado, nosso Deus é tão bom, como nosso Deus, ele não faz recepção de pessoas, e ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele se apresentou por aquela mulher pecadora. Quando ele falou, ó, se tu soubesse quem te pede, dá-me de beber, tu me pedirias e eu te daria água viva para jorrar para a vida eterna. Aí ela descobriu, ela viu que ele era um profeta. E ele falou para ela, ó, vai, chama seu marido. Ela falou, não tenho marido. Aí Jesus olhou para ela e falou assim, bem disseste, porque 7 maridos tiveste, e os que agora tem, não é o teu. Aí ela descobriu que realmente ele conhecia, sabe quem era. Sou eu, ele falou, sou eu um que falo contigo. O próprio Deus se revelando para ela. Jesus Cristo se revelou para ela como Deus ali, ó. A única pessoa. Essa mulher pecadora, amados, ela teve esse privilégio de falar com o Filho de Deus e saber com o Rei quem realmente ele estava falando. Você está falando com o Cristo. Sou eu que falo contigo. O Cristo. Aquele que veio dar a sua vida por amor de nós. É esse aqui, ó, que abriu o selo. Amados, aquela mulher se tornou a maior pregadora daquela cidade samaritana. Porque a partir daquele momento, ela não pecou mais. Houve uma mudança na vida dela. E assim tem que ser conosco, amados. Nós temos que acreditar de todo o nosso coração naquilo que estamos fazendo. Acreditar. Hoje eu recebi uma mensagem, eu li uma mensagem aqui logo cedo, que foi colocada aqui no nosso devocional, aqui para um rapaz chamado Cris, que fala de Isaac, cavando poço, recavando poço, na terra dos filisteus, no deserto. E todo o poço que ele cavava, nascia água. Ele plantou no deserto não nasce nada, mas ele plantou no deserto e colheu no deserto. Por quê? Porque Deus é com ele. Deus era com ele. E nós, irmãos, nós não podemos pensar diferente. Nós temos que acreditar e levar uma palavra de otimismo aos outros. Olha, Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo está vivo, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se arrependa, mude de pensamento. Não faça isso. Não faça nada de errado. Procure fazer o certo. Leia a Bíblia. Mude seus pensamentos. É difícil, mas não é impossível. Deus vai estar com você. Se você fizer certo, certamente será aceito. Mas ele ainda fala, se fizer errado, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Nós temos todas as chances e oportunidades de nos darmos bem, de sermos felizes, porque nós temos Jesus Cristo, nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso advogado.
Nós temos Ele como a nossa direção. Ele é a minha direção, é a sua direção. Ele é a minha bengala, é a sua bengala. Ele está presente nas horas de angústia, nas horas de incerteza, nas horas de dúvida. Ele está no nosso coração, Ele está dentro de nós. Nós temos que acreditar que vai dar certo. E vai dar certo. As lutas, as provas virão, mas nós temos que acreditar. E cada criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, assim como os que estão no mar, e tudo que neles há, eu as ouvi dizendo: bênção, honra e glória e poder sejam aquele que está sentado sobre o trono. E o Cordeiro para sempre. Amém. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Foi Ele que morreu por nós. Foi Ele que deu a sua vida por nós. Foi Ele que nos resgatou do lamaçal em que vivíamos, da ignorância em que vivíamos. Eu sei, amados, em quem tenho crido. Eu sei. Eu sei. É por isso que eu estou aqui, olhando para vocês, falando com vocês, o que Deus colocou no meu coração. Eu estava com a camisa regata aqui, ó. Eu me olhei assim e falei: eu não sou digno de ficar assim diante do meu Senhor. Fui lá e coloquei uma camisa. Porque eu amo o Senhor. Eu respeito o Senhor. É assim que nós somos, amados. É assim que Deus vai falar ao seu coração. É assim que Deus fala a todos aqueles que se convertem. Muitas vezes a pessoa está no mundo, ela não conhece, ela vive fazendo as coisas erradas, usando roupas indecentes, sendo usado pelo inimigo. Mas quando você se converte, você deixa a lascívia, você muda seu comportamento, muda suas atitudes, sua maneira de pensar, sua maneira de agir, de se comportar, tudo muda em você. Aquele que falava palavrão não fala mais. Mas, poxa, eu falava tanto palavrão, agora não falo mais. Por quê? Deus tirou essas coisas dentro de você. O Espírito Santo habitou em você e você já não fala mais. Isso é muito bom, né? Isso é gratificante. Não tem, olha, amados, não tem maior testemunho do que esse. Do que você ser observado e as pessoas olhar para você e ver que você mudou, que você não é mais o mesmo. E houve mudança de caráter, de temperamento. Muitas vezes muitas vezes a gente ainda continua um pouco do velho homem, um pouco agressivo, mas Deus vai tratando conosco dia a dia, vai nos pulindo, vai nos transformando. E isso é só Deus que pode fazer. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Nós estamos sendo preparados, amados, para viver eternamente na glória. Isso é muito bom. Isso é muito gostoso. Alegrai-vos, porque o vosso nome está arrolados no céu. Alegrai-vos. Amém, amados? Eu passo a oportunidade para vocês falar um pouco também. Quero ouvir vocês. Quero ouvir. Agradeço, E se eu amado. falei aqui no começo, Obrigado, pai. pode falar. Esse livro, para mim, fala muito de dependência, né? Porque João vem relatando aqui todas as características aqui e tal, do que ele viu.
mas chega um momento aqui onde ele chega até relatar um desânimo, né? Porque e agora? E agora, né? E Deus vem mostrar aqui novamente, assim, a nossa dependência, né? A nossa dependência, que é o próprio Deus, né, que vai abrir esse livro. É o próprio Cristo, né, que vai abrir esse livro. Então, em todos os momentos, nós precisamos, né, estar prostrados a Ele e entender que nós dependemos dele, né? E até mesmo a abertura do livro aqui. Se não fosse através, de Cristo, nós não teríamos acesso a todas as riquezas, todas as heranças, né? A vida eterna, né? Que está nesse livro, né? Tudo que a gente tem foi Cristo que, através né, do sacrifício de Cristo, né? Que nós obtivemos acesso a todas essas maravilhas, né? E o senhor falou algo no começo do nosso encontro aqui hoje, e depois o senhor trouxe novamente, algo muito relacionado ao que eu fui no culto ontem à noite, fui no Pastor Castilho, Lucas. Não sei se você ouviu pela manhã. Eu ouvi, desculpa, eu acordei em cima do horário, tava me arrumando pra ficar com atenção. Mas eu tava ouvindo. E o Eu, que ele trouxe hoje, ontem, a mensagem foi. Ele até fez uma tradução aqui, mas que Deus não é Deus de restos, né? Segundo Malaquias 1:8, que é aquilo que a gente traz, a gente não traz o resto, a gente traz o nosso melhor, né? A gente traz a parte boa para ele, né? E uma das coisas que ele trouxe, inclusive, é até a forma de quanto que a gente entrega da nossa vida para Deus, né? Eu faço tudo primeiro, faço todas as coisas. Se sobrar algum tempo, talvez eu lembre dele, né? Ou eu lembro dele e faço as outras coisas também, né? O quanto que a gente realmente entrega para Deus? A gente só entrega o resto, se sobrar, ou entrego o que é primordial, né? O que que a gente quer para a gente? A gente quer o resto ou a gente quer o melhor? E o que que será que Deus quer da gente também? Ele quer só a sobra ou ele quer algo bom da gente, né? E o senhor relatou aí, né? Que o senhor estava se sentindo mal, incomodado. Não, eu vou lá, vou entregar meu melhor. Vou entregar o meu melhor para Deus. Eu vou colocar uma camisa, porque eu não sou digno, né, de entregar só o resto para Deus, né? Eu tenho que entregar o meu melhor para Ele. E entregar o melhor para Deus não é só. Porque hoje a gente não faz mais sacrifício de animais, né? A gente não faz mais. Como em Malaquias 1:8 era sacrifício de animais, né? Mas hoje a gente não faz mais sacrifício de animais. Hoje a gente não precisa mais disso, né? Graças a Jesus, né? Mas o nosso sacrifício hoje, que a gente pode entregar para Ele, né? Seja através de uma oferta, um dízimo, que seja, mas não é sobre dinheiro, né? É sobre generosidade, é sobre estarmos aqui, ó, prostrados, né? Sobre entregar, sobre levar a palavra, sobre a generosidade, sobre o amor, né? E quanto disso a gente pratica na nossa vida, né? Essa é a porção que Deus quer da gente. É isso que Ele quer. Verdade. Então, quantas horas do nosso dia a gente dedica, todos os dias, né? Quanto tempo do nosso dia, né? É 1 hora, é 2, é 24 horas? Né? Quanto tempo? O que a gente entrega para ele? Qual que é a melhor parte para ele, né? Será que a gente se abstém né, de viver as coisas do mundo para poder vivenciar a presença de Deus na nossa vida e poder, né, poder usufruir do melhor, né? Do melhor, que é a água viva, né? E tem uma coisa anotada aqui, né? Eu sempre mantém aqui, ó. Quando não se sabe o valor de algo, deixa de se obter os benefícios, né? Os benefícios daquilo, né? Então, que a gente Verdade. possa experimentar dessa água, né? Desse mergulho, né? Que é da vida que transborda, né? Transborda no nosso coração, né? Mas muitas vezes a gente, levado pelo mundo, levado pelo nosso egoísmo, a gente prefere, né? Desprazer dos nossos prazeres
individuais, né? Nosso egoísmo, né? E as tentações do mundo nos afastam daquilo que realmente é bom, daquilo que realmente é importante, né? Hein, Fábio, só um comentário que você falou sobre o sacrifício, né? Aí eu, como eu não lembrava exatamente onde estava, eu pesquisei aqui, né? Lá em Romanos, né? 12:1, ele vem e fala, né? Pela misericórdia de Deus, que representeis os vossos corpos, né? Apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É, que você falou que agora você estava falando sobre sacrifício, né? Nosso sacrifício agora é o nosso sacrifício vivo, né? Nós vemos lá em Romanos, só para trazer recordação de todos. Verdade, Lucas. E aí, muitas vezes as pessoas acham que é, Deus é bom demais, né? Deus é bom demais. Viver na presença dele, estar na presença dele, a recompensa é diária e a todo momento, né? E, as pessoas que não enxergam, não vivem na presença, não conseguem ver os benefícios, né? Conseguem experimentar e enxergar quão bom é, né? E quão distorcido é, porque o véu não se rasga, né? E aí olha aquilo, como o seu Mário falou, é tão difícil uma pessoa abrir uma Bíblia para ler, né? Pessoa que desconhece a palavra, porque para ela aquilo confronta, né? Doloroso, né? Ela entende que aquilo é uma obrigação, que aquilo é algo que, né, vai machucar, lá vai, né, vai exigir e que desconhece, né? Desconhece o transbordo da vida ali, que a palavra ali traz cura, traz amor, traz reconhecimento, traz humildade, né? E é tão difícil moer orgulho, moer vaidade, né? Né? Moer o nosso próprio ego, né? O nosso próprio eu, né? A gente quer mais, a gente quer pra gente, né? Que é tão difícil olhar para o próximo, né? Tão difícil olhar para o outro, né? Tão difícil se desprender das nossas próprias necessidades, né? E o homem é tão cheio de palavreados, tão cheio de teses, tão cheio de, de razões, né? Não consegue enxergar que tudo isso a gente já tem, né? Está no livro eterno, né? Tá na própria Bíblia já é o manual da vida, né? Mas a gente quer reinventar, né? A gente quer ser Deus. A gente quer ser Deus. Vou fazer um comentário até a respeito disso que o seu Mário falou, né? Sobre o Espírito Santo incomodar, né? Sobre algumas coisas que não nos pertencem mais. Eu me lembrei agora de uma coisa que já aconteceu algumas vezes, já aconteceu no outro domingo, no domingo passado, né? Que ontem foi domingo. Eu estava na igreja e aí eu fui de polo, né? Uma camiseta polo, ela não esconde os braços, né? E eu não sei se vocês sabem, né? Os braços são inteirinhos, todos os dois são inteiros tatuados, né? E isso é uma coisa que veio de quando eu estava no mundo, né? E o que antes pra mim era, nossa, eu sou estiloso, isso aqui, sou o cara não dá, tipo, sabe, aquela coisa não dizer de adolescente, porque eu não era mais adolescente quando eu fiz, mas as coisas dos seculares do mundo, né, atual, né, tatuagem hoje tá na moda. E o que antes, né, que vinha como elogio, e eu gostava, hoje já me incomoda. Uma pessoa que participa do grupo de jovens, cara, suas tatuagens são muito legais, não sei o quê, e eu me sinto envergonhado, tipo, eu não recebo mais como algo legal, tipo, eu falo, cara, mas eu não recomendo para ninguém fazer, eu fiz isso quando eu tava no mundo e me arrependo, e eu realmente me arrependo, então, assim, você vê, realmente o Espírito Santo, ele vem e mostra pra gente, ó, essas coisas não são mais para você e tal, então, assim, o que o seu Mário falou, só para complementar, realmente o Espírito Santo, ele vem e incomoda a gente mesmo com as coisas. E, bom, e algumas coisas servem para a gente lembrar, né? O que para mim também é algo muito legal, porque eu vejo que com isso eu consigo entrar em lugares que algumas pessoas não conseguem, né? Falar com pessoas que algumas pessoas não conseguem falar. Mas
Aí, assim, quando a gente começa a realmente receber o Espírito Santo, né? A gente começa a enxergar algumas coisas, a gente vê que aquilo que pra gente, não tem nada a ver, começa a ter a ver, né? Começa a fazer sentido. E, assim, só quem... É difícil explicar, só quem tá vivendo algo parecido sabe dizer. Então, realmente é isso aí. Glória a Deus, porque tudo que você viveu, irmão, tudo que você passou, cada um aqui ó, no mundo, nos abre portas para acessar lugares onde algumas pessoas não têm acesso, né? Você é um rapaz jovem, né? E você tem acesso à juventude, você tem acesso ao que eles estão vivendo, né? E quando eles olham para aquilo que você colocou na sua carne, que era fruto da sua vaidade naquela época, né? Hoje é uma ferramenta que Deus tem usado, né, e vai usar muito para transformar muitos outros jovens para perceberem o que, né, qual o caminho que eles devem seguir, qual o caminho que eles não devem seguir. Então, não se sinta constrangido, se sinta honrado, porque não pela sua vaidade, mas pelo que Cristo tem feito e as ferramentas que Ele colocou nas suas mãos para fazer a transformação necessária, né? E é o que você falou realmente. Então, cada um aqui passou por caminhos. A gente tem lugares onde pastores, onde pessoas não têm acesso, não conseguem entrar, né? Não conseguem entrar. E graças a Deus a gente pode, né, através daquilo que a gente vivenciou, poder passar por esses lugares, mas como luz, não como trevas, né? Glória a Deus pela sua É, vida. é verdade. Deus é lindo e Ele não quer que nenhum de nós venha se perder, não é verdade? Ontem, o que é escândalo para os olhos de ser humano que olha a gente e não olha como o olhar de Cristo? Porque o olhar de Cristo é um e o olhar do homem é outro. O olhar do homem é com maldade, o olhar do homem é com crítica, o olhar do homem é como apedrejar. É assim mesmo que acontece, porque a gente é a imagem e semelhança de Deus, mas a gente não tem, na realidade, o olhar de Cristo como um Cristo olharia. Ontem, na hora que eu me arrumei para ir para a igreja, eu não vou mentir, eu gosto de um batonzinho, sabe? E eu botei o batom para ir para a igreja. E a minha cunhada, que é a mãe da minha sobrinha, chegou: Ih, que batom horroroso, como é que vai para uma igreja? Ela é assim, desse jeito, é esporádica. Como é que vai para a igreja com um batom desse? A tua igreja usa. A minha sobrinha falou assim: mãe, a igreja dela permite que ela use batom, mas a daqui não. Uma coisa que me balançou. Que costume da gente. A gente não tem que levar o costume da nossa casa para a casa dos outros. A realidade é essa. Se o batom escandaliza meu irmão, para que eu vou usar batom na igreja de uma pessoa que está com dogmas, que a igreja dela, todas as igrejas têm dogmas, dogmas de homens, e nós não temos que ir para a igreja dos outros, para a casa dos outros, com dogmas diferentes, na realidade, porque escandaliza. E também vou influenciar, tipo, jovens. Lá a igreja dela não usa brinco, não usa colar, não usa nada disso, que são dogmas do homem, porque até agora eu não vi Deus dizer para mim que isso é proibido, né? E agora, uma coisa eu tenho na certeza, quando eu estava lá no mundão, quando eu me apresentava a Deus, eu me apresentava a Deus com a roupa decente, né? Sem estar muito mostrando minhas vergonhas, e assim vai, né? Hoje em dia ninguém está vendo isso, ninguém está mais assistindo isso. Mas se você for um juiz, você não pode ir nem de camiseta, porque tem que fazer reverência àquele juiz que está lá dentro, no fórum. Não pode ir de short, porque tem que fazer reverência àquele homem ou àquela mulher que está lá dentro do fórum. E por que perante Deus a gente tem que ir de qualquer maneira? Eu vejo nas igrejas, a pessoa vai com shortinho, quer dizer, não vai com shortinho muito curto, porque o pastor não aceita que vai com shortinho curto para a igreja. Mas já vai de short, já vai de camiseta, já vai todo regadão. E para o homem, você dá honra. E para Deus, você vai de qualquer maneira.
Deus, ele é amor, mas ele também olha tudo. E quem converte é o Espírito Santo de Deus. Você vai para uma empresa, você não vai de qualquer maneira. A tua empresa exige paletó e gravata. Porque hoje que fala não é paletó e gravata, o que fala é o Espírito Santo de Deus. Mas a gente tem reverência mais aos homens do que a Deus, a realidade é essa. Eu falei para o irmão Mário, não foi para que ele viesse se sentir mal, não. Eu falei assim, brincando, tipo, ei, regadão, que ele não está nem de regatão. Ele está com uma regata normal, aqui assim ao ombro, né? E não é porque a gente vai criticar nem apedrejar ninguém. É Deus. Deus está com o Jamie, Deus está com o irmão Mário, Deus está conosco. Mas Sim, o que é que a gente tem que relatar nessa manhã? O que escandaliza o nome de Jesus, não é que o irmão escandalizou, não é que o James está escandalizando, mas a gente tem que se impor, porque o mundo, infelizmente, hipócrita, o povo hipócrita, eles querem isso, que a gente se imponha. Eu tive numa live, que eu não vou falar o nome da bancada, porque não é para falar. E daí estava aquela live lá, todo mundo composto, e aquele homem lá sem camisa. Está errado. Porque se devemos honrar a Deus, você não é porque Deus não vai olhar para você, não é porque Deus não vai responder você, mas é porque a gente tem que dar honra a Deus. A gente tem que respeitar Deus. Um filho não pode sair nu na frente do pai, porque é escândalo. Hoje em dia até isso acontece dentro das suas casas. O pai fica de cueca, a mãe fica de sutiã, de partes íntimas, mas porém na frente não. Vamos dar honra aos nossos filhos, nos compondo. E para Deus, vamos dar honra para Deus, que te vê, que te criou foi Deus. Não é porque Deus não vai te olhar, é porque a gente tem que dar honra a Deus. Eu gosto de um brinco, eu gosto de um colar, eu gosto de usar. Para mim, não está me afetando nada diante de Deus. Mas já tem um irmão que está me condenando, me julgando, porque quer ser mais do que Deus. O ser humano hoje quer ser mais do que Deus. E não é assim. A gente tem que deixar Deus agir em nossas vidas para que a gente possa agradar a Deus e ao bendito também. Porque o homem não te olha com um olhar de misericórdia. O homem te olha para te apredejar. E assim vai. Então, que nessa manhã a gente possa ver o que entristece o Espírito Santo de Deus e o que escandaliza o nosso irmão. Porque Paulo dizia: as coisas me são lícitas, todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Então, a gente tem que ver, tu já pensou? A irmã estava lá no mundo, voltou, agora está lá cheia de colar, cheia de brinco, cheia de batom. Eu tenho que ver o que eu estou escandalizando o meu irmão. E eu tenho que, com humildade, sem orgulho, sem maldade, deixar Deus falar conosco, né? O irmão Lucas já botou ali, a gente tem que andar modestamente, dignamente, para poder não vir escandalizar nosso irmão. Hoje em dia, o que ele disse que era agradável ele ouvir, que tatuagem massa, cara, bonito, irado, é bem assim que eles lá fora falam. Hoje a gente, na presença de Deus, a gente já não usa mais esse termo. Porra, cara, sinistro, não usa mais. Hoje a nossa voz com Deus é diferente. O nosso falar com Deus é diferente. Não é porque Deus é nosso Pai, é misericordioso, que a gente vai entrar de qualquer maneira na presença de Deus. A gente tem que entrar como Deus assim requer, com decência e ordem, né? E eu fiquei envergonhada ontem pela minha cunhada ter falado aquilo, e, e eu vou me impor quando eu souber chegar em uma casa onde lá ninguém se arrasta a cadeira. Lá levanta a cadeira e bota a cadeira certinha para poder sentar. E se a gente não fizer assim, a gente não é mais visto lá. Como minha sobrinha falou, quando a gente dá mau exemplo numa determinada igreja, quando a gente volta lá, eles não querem dar nem a oportunidade para nós. Então a gente tem que saber como entrar na casa para não invadir o espaço do dono da casa, que lá tem uma doutrina.
Na nossa, nós temos outra doutrina. E na casa do Pai, nós temos uma doutrina. Então, a gente tem que, sei lá, vigiar, né? Vigiar para que a gente não venha escandalizar o nosso irmão, né? Porque. E a paz, gente, eu quero dizer para vocês nessa manhã: não dê a paz só para Jamie porque ele é evangélico. Não dê a paz só para o Mário porque ele é evangélico e assim sucessivamente. A paz é do Senhor Jesus. Neguinho toma paz que ele acha que só ele pode dar a paz. Paz do Senhor, irmão. Paz, bom dia, fulano. Não. Paz seja com todos. Paz seja convosco. A paz é do Senhor Jesus. Deus não escolheu A, o B, de A a Z para poder dar paz, não. Então vamos dar paz para todos. Bom dia, todo mundo dá bom dia. Se você tem paz, você dá a paz. Se a pessoa que está lá não recebeu a paz volta para você. Então vamos olhar para o todo. Tu já pensou Jesus dar sol só para Jamie e não dá para Fábio e não dá para mim? Deus dá o sol para todos. Deus dá chuva para todos. Mas o homem que é egoísta, que pensa que ele é alguma coisa e acha que isso tem que ser só para ele, né? E exemplo é exemplo. Eu sei que um vestido curto não vai ficar bonito em mim. Primeiro que eu não tenho as belas pernas. E mesmo que eu tivesse, eu não poderia escandalizar o meu irmão com a sainha curtinha, com vestido mostrando sua parte íntima, porque mostra. Queira ou não queira, mostra. E daí escandaliza as pessoas e aquela irmã que não tem o corpo vai ficar daquele jeito, porque a outra que tem um belo corpo, a sereia, desenhou o seu corpo. Escandaliza seu irmão. E o irmão que é fraco na fé fica olhando o design daquela mulher com o corpão lá dentro da igreja. Então vamos vigiar para a gente não escandalizar o nome do Senhor. Vamos vigiar para que a gente não faça o nosso irmão pecar. E vamos vigiar, porque eu sou alma, você é alma. E a gente tem que olhar para o ser humano como alma. Amém? Deus abençoe. Desculpa aí, viu? Eu também só queria Tá fazer um tudo bem. comentário, porque camisa do seu Mário aí, James, eu nem tinha notado o James também, tá de regata, mas assim, enfim, a gente tem que entregar o nosso coração, né? Não tem nada a ver com a camisa de vocês, mas eu acho que é mais em relação ao que a gente entrega da nossa vida. Eu acho que Deus está muito feliz com vocês dois, imensamente. Então, assim, independente da regata aí ou não, mas que a gente esteja sensíveis, né? A sempre entregar o nosso melhor para Ele, né? Eu não estou vendo o James, mas ele colocou a camisa aí. James colocou a camisa. Eu não estou vendo ele. Não, não, eu tô de regata aqui, mas eu tô em paz, porque eu, eu não quero criar tumulto, não, mas Né, sabe o que que é, James? Eu penso assim, não, tá todo mundo certo. Eu acho que tá todo mundo certo. Aquele que então, sente no coração tem que seguir, porque quando o Espírito Santo fala conosco, ele fala de maneira individual com cada um. é individual, né? E Individual, se ele verdade. não está falando, ou vai falar, uma hora ele vai falar. Então, assim, tá tudo certo. Tá tudo certo. Fique em paz. Entendeu? Fique em paz. Alguém, é, desculpem, gente, eu vou correr aqui porque 9 horas aqui, daqui 10 minutos, Tá começo bom, aqui, filho. preciso, Fica tranquilo. preciso jantar, inclusive, ainda, e já Tá começa aqui, certo. já já. É isso aí. Amém? Alguém Deixa eu sente no ver. coração de trazer amanhã? Lucas, você consegue? Aí eu trago. Ah, legal, legal. Então, Fábio, você puder orar para nós? Senhor Jesus, meu Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia maravilhoso, Senhor, por estarmos aqui reunidos na Sua presença, Senhor, em comunhão, estudando a Sua palavra, Senhor, recebendo as sementes de cada dia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse livro maravilhoso, Senhor, que tenha sido profundo, Pai, a transformação nos nossos corações, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, sempre cuidando da nossa família, Senhor, cuidando das pessoas que a gente ama, Senhor. Transbordando sobre o nosso lar, Senhor. Muito amor, muita generosidade, Senhor.
Que a verdade, Pai, seja revelada a todo momento, Pai, que nós possamos enxergar, Senhor, enxergar, Pai, o verdadeiro valor da vida, Senhor, para que a gente está aqui, Pai, o nosso propósito, Pai. Que nós possamos, Pai, reconhecer, Pai, através da verdade, Pai, aquilo que nós precisamos nos humilhar, Pai. Aquilo que nós precisamos, Pai, reconhecer, Pai, a verdade, Senhor, para que a mentira seja rasgada da nossa vida, Senhor Jesus. Que nós possamos encontrar, Pai, a revelação, Senhor, para que a gente possa viver, Pai, da plenitude, Senhor, do seu amor, Pai. Para que nós possamos nos libertar, Pai, daquilo que nos prende, Pai, daquilo que nos amarra, Senhor, e impede, Senhor, que nós possamos vivenciar, Senhor, o que é pleno, Pai. Obrigado, Senhor, por todo conhecimento, Senhor. Que nós possamos, Pai, cada vez mais, Pai, absorver de Ti, Senhor, a palavra, Senhor. Possamos adquirir, Pai, a sabedoria, Senhor, e que através da sabedoria, Pai, nós possamos encontrar, Pai, o nosso propósito aqui, Pai. Nós possamos ser instrumentos, Pai, instrumentos de Ti, Senhor Jesus. Estivemos sempre prontos, Pai, afiados, para que possamos ser utilizados por Ti, Senhor, a todo momento, Pai. Que o Senhor continue protegendo a nossa casa, Senhor, nos cobrindo, Pai, com o seu manto sagrado, Senhor, nos protegendo, Pai, com o capacete da salvação, Senhor, o escudo da fé, Pai. Que a palavra, Senhor, seja sempre empunhada, Pai, em nossas mãos, Senhor. Que essa palavra possa ser utilizada por onde nós passarmos, Senhor. Que ela possa entrar profundamente no nosso coração, Pai, e no coração das pessoas por onde nós passarmos, Senhor. Que ela possa ser ação de transformação, Pai, na vida das pessoas. E traga muitas bênçãos, Senhor, muitas bênçãos. E que o inimigo não tem poder, Pai, não tem poder, Pai, que ele caia por terra e saia, Senhor, Jesus, que as pessoas possam se transformar, Pai, e que o coração delas, Pai, se torne aquele solo fértil, Senhor, aquele solo fértil, Pai, preparado, Pai, para receber cada semente que o Senhor deposita, meu Pai. Obrigado, Pai. Peço novamente, Senhor, que o Senhor visite, Pai, o pastor Castilho, que o Senhor olhe por aquele homem, Senhor, que é um homem dedicado, Pai, dedicado a Ti, dedicado ao Teu reino, Senhor, que tem o poder de transformação na vida de tantas outras pessoas, Senhor Jesus. Que o Senhor continue cuidando dele, Pai, alimentando a fé dele, Senhor, protegendo ele, dando confiança, Senhor, e a certeza que ele está no caminho certo, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Pai, continuar abençoando a família dele, protegendo a igreja dele, Senhor. Gratidão, Pai, por tudo, Senhor. Que você olhe por cada irmão, Pai, por cada pessoa. Olhe pelos nossos inimigos, Senhor. Olhe pelas pessoas, Senhor, que estão em necessidades, Pai. Que nós possamos ter um coração misericordioso, Pai, para ter, Pai, a compaixão, Pai, de olhar pelo que nos confronta, Senhor, a todo momento, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.